Assim, simplesmente não fomos capazes de conseguir mais pontos em Brasília é uma justificativa muito simples para esse desempenho aquém das expectativas do São Paulo nessas últimas rodadas. O time já soma 3 jogos sem vitória. Poderia ter confirmado a classificação ontem para as quartas de final do Paulista e para essas últimas 3 rodadas e para o clássico contra o Palmeiras muito mais tranquilo, sem pressão, e não aconteceu. O São Paulo evoluiu em termos ofensivos. O São Paulo hoje é um time que cria muito mais chances de gol do que vinha criando na temporada passada, e isso é um ponto positivo do trabalho do Zubeldia. Bacana. Mas tem sofrido muito na defesa. Tem cometido muitas falhas de saída de bola, de posicionamento, tem dado muito espaço para os adversários marcarem gols. E a gente viu ontem o que aconteceu com o Velo Clube, um dos times com uma das piores campanhas do Campeonato Paulista, marcar 3 gols no São Paulo. São Paulo teve à frente do placar 3 vezes e sofreu um empate 3 vezes. Então, assim, são erros que contra times de mais qualidade, como o Palmeiras, no próximo domingo em pleno Allianz Parque, esses erros vão custar muito caro. Vão custar muito caro e o São Paulo talvez não tenha a oportunidade de marcar 2, 3, 4 gols, como foi contra o Velo Clube, como foi contra o Mirassol. Então, o São Paulo ele precisa ter em mente de que ajustar a defesa é a prioridade número 1 do técnico Luiz Zubeldia. Mas foi o que eu falei para o Palmeiras, serve para o São Paulo. São rodadas a cada 3 dias, com uma pré-temporada curta. Então fica difícil fazer esse ajuste fino, trabalhar a fundo com o elenco, se não tem tempo. Mas é claro que o Zubeldia precisa arrumar alguma solução para esse problema defensivo da equipe. E querendo ou não, o São Paulo empatou com a Inter na segunda-feira, que é a lanterna do Campeonato Paulista. Ontem empatou com o Velo Clube, que era o lanterna, e deixou de ser porque empatou com o São Paulo. Se o São Paulo tivesse ganho, o Velo Clube que era o lanterna. Então, o São Paulo conseguiu não ganhar 2 jogos seguidos em campo neutro, não foi nem na casa do adversário, contra 2 equipes horrorosas. Então, isso é um sinal de que muita coisa precisa ser resolvida e evoluir no São Paulo. E domingo, para mim, é um jogo chave, inclusive para a permanência do Zubeldia. Ele já está balançando e se tomar o sacode do Palmeiras, não sei não se ele termina o Campeonato Paulista. Vixe Maria, e aí vai quem no lugar dele? Bom, de outro ponto do Allianz Parque, Marina Buffon está convidada para participar aqui do Gazeta Esportiva com as notícias do lado tricolor do Choque Rei. Boa noite, Má. A defesa do tricolor está deixando o Zubeldia preocupado? Está muito, viu, Michele? Boa noite a você e a todos que nos acompanham. Pois é, eu estou aqui em frente ao portão A do Allianz Parque, em frente à Rua Palestra Itália, aqui um pouco de trânsito nesse momento aqui em São Paulo, como já é habitual mesmo, mas falando do São Paulo, time, futebol clube, vocês até adiantaram um pouquinho o assunto, Marcelo Bassege estava falando por aí sobre a questão defensiva, o Zubeldia foi questionado sobre isso ontem, principalmente porque tomou 3 gols de um time que até então, até o jogo contra o Tricolor, só havia feito 6 gols. Então, metade dos gols foram ontem, né? Metade dos gols que já haviam feito ontem, que haviam feito antes, foram feitos ontem pelo time do Velo Clube. Então, ele foi questionado sobre essa fragilidade do sistema defensivo e acabou reconhecendo de fato que alguma coisa não está acontecendo, alguma coisa não está encaixada nesse time. Olha só o que o Zubeldia falou, portanto, do sistema defensivo do São Paulo. Si te hacen tantos goles porque algo estamos haciendo mal, por supuesto. Por supuesto. No, es imposible tener una estadística de tantos goles en contra y decir, no, estamos defendiendo bien. Yo no tengo dudas de que vamos a defender mejor, de que vamos a buscar un equilibrio y lo vamos a encontrar el equilibrio. Por supuesto que jugar cada 2, 3 días no te permite poder trabajar y atender esa cuestión con 1 o 2 sesiones para practicar ciertas cuestiones que uno cree que tenemos que mejorar. ¿Por qué? Porque estamos en el medio de la competencia. Entonces es difícil corregir eso ahora.
Tá aí então o Zubeldia falando sobre esse sistema. Ontem o escalado para o gol foi o Jandrei. O Rafael foi mantido fora da escalação inicial do São Paulo. E antes o Zubeldia também havia sido questionado sobre essa mudança aí. E ele diz com todas as letras que o Jandrei é um bom goleiro, que a culpa desse empate, desses 3 gols levados pelo São Paulo não foi única e exclusivamente do Jandrei, e sim do sistema defensivo como um todo. Eu volto aí com vocês para depois falar sobre o Choque Rei, sobre o clássico do domingo, que sim, Zubeldia estará extremamente pressionado. Ontem escalou a equipe praticamente oficial aí, titular, para tentar dar uma resposta, acabou não conseguindo essa resposta e vai, portanto, mais pressionado para o Choque Rei. Obrigada, Vilma. Então, o Palmeiras, você falou que tem que ganhar os próximos 3 jogos. E o São Paulo? Não, o São Paulo precisa de uma vitória simples para confirmar a classificação para as quartas de final do Paulista. Só uma tragédia tira a classificação do São Paulo para a próxima fase. Mas assim, a Mar estava falando do Jandrei, da escolha do Jandrei. O São Paulo ontem entrou com o time titular. A única mudança foi o Rafael sair para o Jandrei entrar no gol. Por que é que trocou o goleiro titular? Não estou falando que o São Paulo tomou 3 gols por causa do Jandrei, mas qual é o sentido de você abrir mão do goleiro titular, sendo que o goleiro é a posição que você menos tem desgaste dentro de campo? E aí ele coloca o Caleri, coloca vários jogadores que já vêm de uma sequência, enquanto garotos como o Rian Francisco estão pedindo passagem. Por que é que esse menino, que é uma joia, que arrebentou na Copinha, não ganha minutos num jogo contra o Velo Clube, sendo que tem clássico contra o Palmeiras no próximo domingo e o Caleri poderia ser um dos preservados? Preserva o goleiro, que em tese não desgasta, e não preserva o centroavante? Eu acho que, assim, tem algumas questões do Zubeldia bastante questionáveis, mas eu ainda acho que essa pressão é bastante exagerada. E aí, Alex? É uma pressão exagerada, mas que acontece, que existe, e ele vai ter que saber lidar com isso. E eu repito, se o Palmeiras atropelar o São Paulo, ou simplesmente ganhar do São Paulo, o Zubeldia vai ficar numa situação delicada. Mas tem multa, né? Delicada. Se ele for Mas aí nenhum clube está preocupado com isso, né? Quando a corda aperta, quando a água sobe, o clube manda embora tendo multa ou não tendo multa, né? Porque a pressão fica insustentável. Não sei se seria o caso de demiti-lo se o Palmeiras ganhar, mas eu tenho certeza de que a pressão vai ficar muito maior e ele vai ficar por um fio. Em qualquer tropeço mais forte, numa eliminação de Campeonato Paulista, ele cai.